Em fevereiro de 1959, uma das histórias mais perturbadoras e misteriosas do século XX começou nas montanhas geladas dos Urais, no norte da Rússia. 9 jovens alpinistas partiram para uma expedição que prometia ser desafiadora, mas perfeitamente possível para pessoas com a experiência que tinham. O grupo era liderado por Igor Dyatlov, um estudante de engenharia que já havia enfrentado trilhas perigosas e temperaturas extremas. Eles eram amigos, colegas de universidade e aventureiros determinados. O destino era uma região conhecida pelos povos locais como Kholat Syakhl, um nome que em sua língua ancestral significa Montanha da Morte. Nenhum deles imaginava o quanto esse nome se mostraria profético. A jornada começou com entusiasmo. Os diários e as fotos que sobreviveram mostram um grupo alegre, sorridente, que brincava na neve e documentava cada passo da viagem. Eram 9 pessoas cheias de vida, registrando momentos simples que hoje soam como premonições. O último registro fotográfico foi feito no dia 1º de fevereiro. Depois disso, silêncio. Quando o grupo não retornou na data prevista, familiares e colegas começaram a se preocupar. As autoridades organizaram uma operação de busca, mas o clima e a neve dificultaram os esforços. Somente semanas depois, o acampamento foi encontrado. O que os socorristas viram ficou gravado na memória de todos. A barraca dos alpinistas estava rasgada de dentro para fora, como se eles tivessem tentado escapar em pânico. Lá dentro, ainda estavam os pertences pessoais, roupas, botas e comida. Mas nenhum dos 9 estava lá. As pegadas na neve indicavam que haviam saído descalços, ou apenas de meias, e se afastado em direção à floresta próxima, sob uma temperatura de 30 graus negativos. Os primeiros corpos foram encontrados a cerca de 1,5 km da barraca, ao lado de uma fogueira apagada. Estavam sem parte das roupas e apresentavam sinais de hipotermia. Próximos dali, outros 2 corpos foram encontrados em posições que sugeriam que tentavam voltar ao acampamento. As causas pareciam naturais, resultado do frio extremo. Mas quando os investigadores encontraram o restante do grupo, tudo começou a ficar mais estranho. 4 corpos estavam em uma ravina, cobertos por metros de neve. Diferente dos outros, apresentavam ferimentos internos graves, como fraturas no crânio e no tórax, mas sem sinais externos de impacto. Um dos corpos não tinha língua, outro estava sem olhos. Apesar disso, não havia marcas de luta, nem sangue ao redor. A força necessária para causar aqueles ferimentos era comparável à de um acidente de carro, mas os corpos não mostravam cortes ou hematomas correspondentes. Além disso, as roupas de alguns deles apresentavam altos níveis de radiação. O mistério cresceu rapidamente. Como um grupo experiente, que sabia lidar com frio, tempestades e riscos, poderia abandonar a barraca em meio à noite, sem roupas adequadas, e fugir para a neve? Por que a tenda estava rasgada de dentro para fora? E o que causou ferimentos tão violentos sem deixar marcas externas? O relatório oficial da investigação soviética terminou com uma conclusão vaga e perturbadora. Os alpinistas morreram devido a uma força natural desconhecida. Essa frase foi o início de décadas de especulação, teorias e controvérsias. Alguns acreditaram que uma avalanche havia atingido o acampamento, forçando-os a fugir. No entanto, as evidências não sustentavam essa hipótese. A inclinação do terreno era pequena demais para provocar uma avalanche, e quando os investigadores voltaram meses depois, a tenda ainda estava parcialmente visível. Outros sugeriram que poderiam ter sido atacados por habitantes locais, mas não havia sinais de luta nem pegadas além das do grupo. Com o tempo, teorias mais complexas surgiram. Alguns acreditavam que os alpinistas testemunharam testes secretos do exército soviético. Nos anos 50, o governo realizava experimentos com armas de mísseis, minas e até radiação. Há relatos de luzes esféricas vistas no céu naquela noite, possivelmente mísseis ou explosões aéreas. Isso explicaria a presença de radiação e os ferimentos internos sem sinais externos, como se uma onda de choque invisível os tivesse atingido. Outra hipótese fala de infrassom,
um tipo de onda sonora de baixa frequência que pode causar pânico, náusea e desorientação. De acordo com essa teoria, o vento nas encostas da montanha teria criado um fenômeno acústico raro, provocando uma reação de pavor no grupo. Desorientados, eles teriam fugido da barraca acreditando estar em perigo, e depois, incapazes de retornar, sucumbiram ao frio. Essa explicação científica ganhou força em anos recentes, mas ainda não explica totalmente os ferimentos mais severos. Há também quem veja no caso algo além da compreensão física. Desde os primeiros relatos, testemunhas locais falam sobre luzes estranhas e figuras na montanha. Alguns acreditam que o grupo encontrou algo que não deveria ter visto, talvez uma experiência militar, talvez algo que transcende o humano. Documentos desclassificados mostram que durante o mesmo período, outras expedições relatavam fenômenos luminosos inexplicáveis na mesma região. A maneira como os corpos foram encontrados também sugere que o grupo tentou sobreviver o máximo possível. Os primeiros a morrer provavelmente cederam à hipotermia, e os demais tentaram se manter vivos usando as roupas dos companheiros já mortos. Um diário encontrado no local descrevia o clima extremo e a tentativa de seguir o plano de acampamento, mas parava abruptamente, como se o tempo tivesse congelado junto com eles. Durante décadas, o caso Dyatlov Pass ficou guardado em arquivos secretos soviéticos. Apenas após o fim da União Soviética é que parte dos documentos foi liberada. Mesmo assim, muitos detalhes permanecem censurados. As fotografias originais mostram expressões de desespero, o acampamento destruído e a estranha posição dos corpos. Nenhum perito conseguiu reconstruir totalmente o que aconteceu naquela noite. Em 2019, o governo russo reabriu oficialmente o caso. A nova investigação concluiu que uma avalanche parcial poderia ter causado o incidente, forçando o grupo a fugir e se perder na tempestade. Mas essa explicação foi recebida com ceticismo por especialistas, que apontam inconsistências nos registros do terreno e nas condições climáticas. O próprio chefe da investigação admitiu que o caso permanece envolto em mistério. O Dyatlov Pass tornou-se um símbolo do desconhecido, um ponto em que a ciência e o medo se encontram. Cada teoria tenta dar sentido a um evento que parece resistir à lógica. Os que acreditam em explicações naturais falam de avalanches, infração ou erros humanos. Os que olham além suspeitam de experimentos militares, contatos com o inexplicável ou forças que a física ainda não descreve. O que é certo é que 9 vidas foram ceifadas por algo que até hoje ninguém entende completamente. O local do acidente tornou-se uma espécie de santuário. Montanhistas e curiosos visitam a região todos os anos, tentando sentir o que o grupo sentiu naquela noite congelante. As árvores retorcidas, o vento cortante e o silêncio absoluto criam uma sensação quase espiritual. Alguns visitantes relatam ouvir sons distantes, como vozes ou assobios. Outros dizem sentir uma presença invisível. Talvez seja apenas o eco do medo humano diante do desconhecido, ou talvez, como dizem os povos locais, a montanha realmente guarde algo que não quer ser perturbado. Ao longo das décadas, o caso inspirou filmes, livros e documentários. Mas nenhum conseguiu responder de forma definitiva o que aconteceu. Cada novo pesquisador encontra algo que contradiz a teoria anterior. E é justamente isso que torna o Dyatlov Pass tão fascinante. Ele representa o limite entre o que podemos provar e o que apenas podemos imaginar. Quando observamos as últimas fotos tiradas pelo grupo, vemos jovens sorrindo, preparando o acampamento, brincando na neve. Nada ali sugere medo. Em poucas horas, a natureza, ou talvez algo mais, o silenciou para sempre. É impossível não se perguntar o que viram, o que ouviram, o que os fez sair de uma barraca segura para enfrentar o frio mortal de uma noite sem fim. Alguns investigadores dizem que talvez nunca saberemos a verdade. Outros acreditam que já a temos diante dos olhos, mas não queremos aceitá-la. Seja uma falha humana, um fenômeno natural ou algo que desafia a razão, o caso Dyatlov Pass continua ecoando na história como um lembrete da fragilidade humana diante do desconhecido. A montanha onde tudo aconteceu permanece lá, coberta de neve e silêncio.
Nenhum sinal do acampamento original existe mais. Apenas uma pequena placa de metal com os nomes dos 9 jovens. E cada inverno, quando o vento sopra forte sobre os Urais, muitos dizem que é possível ouvir, misturado ao som do gelo, o eco distante de vozes chamando por ajuda. Talvez sejam apenas lendas criadas pelo tempo, ou talvez, como o nome da montanha já advertia, aquele seja um lugar onde a morte e o mistério caminham lado a lado, esperando por quem ousar desafiá-los novamente.